This video was adapted to make it easier for you to understand and practice. In Task 2 of the CELP-BRAS exam, you only listen to the audio. There's no text. Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a nossa conversa é com o diretor de cinema Luiz Bolognesi, que acabou de lançar o documentário A Última Floresta, gravado em uma aldeia Yanomami. O roteiro do filme foi feito em parceria com o líder indígena Davi Copenaua e explora temas como a luta contra o garimpo ilegal, a preservação da floresta e a mitologia Yanomami. Confira. O relacionamento com os Yanomami, durante algumas semanas, foi uma coisa que realmente mudou a minha vida. Eles não tentam controlar o futuro e isso cria algumas consequências imediatas muito interessantes, que é, eles estão muito presentes no aqui e agora, eles estão muito vivos no momento. E isso faz com que eles façam as coisas mais bem feitas que a gente. Eles conseguem tecer, cozinhar, caçar com uma calma, ou mesmo ser atores de filme, com uma presença, com um foco que nenhum ator ou atriz branca que eu trabalhei consegue entregar, porque ele está disperso. A motivação de fazer A Última Floresta, ela tem um estopim no longo prazo e um no curto. Eu vou falar rapidamente do longo prazo. No longo prazo, é um encantamento que eu tenho há muito tempo, desde a juventude, um fascínio que eu tenho por conhecer como são, como era, como pensam os povos nativos, os povos originais, que a gente chama de povos indígenas, que estavam no que a gente chama de Brasil hoje, antes dos europeus chegarem. Então, eu estudei antropologia e esse encantamento foi crescendo, mas ele não se deu apenas no campo intelectual, né? Além de eu aprofundar o meu conhecimento, por entender que a gente sabe muito pouco, apesar de termos quase todos nós, a maioria dos brasileiros, segundo estudos, 70% dos brasileiros têm antepassados indígenas. Eu sei que eu tenho, e a grande maioria tem. A nossa cultura é marcada por isso, mas eu acho que a gente ainda tem muito para aprender. O que me encanta é que esses povos todos, que eram cerca de 1.000 nações, no que é hoje o Brasil, hoje são aproximadamente 200, eles desenvolveram ao longo de milhares de anos uma tecnologia, uma ciência, uma filosofia que a gente ignora, que era capaz de prover, no modo de vida bastante coletivo e solidário, fartura de carboidrato, proteína, fartura metafísica, filosófica, mitológica, religiosa, num ambiente de muita coletividade. O próprio modo circular de viver é o impedimento de privilégios. Então é tudo circular. O cacique, o líder, não mora num lugar melhor que os outros. E é muito interessante. A maneira coletiva como eles educam criança, a noção de negar a propriedade privada, tudo isso me encanta. Então eu desenvolvi um trabalho intelectual e o meu cinema se aproximou desse universo. E o que eu entendo, eu quero traduzir através do cinema. Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a nossa conversa é com o diretor de cinema Luiz Bolognesi, que acabou de lançar o documentário A Última Floresta, gravado em uma aldeia Yanomami. O roteiro do filme foi feito em parceria com o líder indígena Davi Copenaua e explora temas como a luta contra o garimpo ilegal, a preservação da floresta e a mitologia Yanomami. Confira. O relacionamento com os Yanomami, durante algumas semanas, foi uma coisa que realmente mudou a minha vida. Eles não tentam controlar o futuro e isso cria algumas consequências imediatas muito interessantes, que é, eles estão muito presentes no aqui e agora, eles estão muito vivos no momento. E isso faz com que eles façam as coisas mais bem feitas que a gente. Eles conseguem tecer, cozinhar, caçar com uma calma, ou mesmo ser atores de filme, com uma presença, com um foco que nenhum ator ou atriz branca que eu trabalhei consegue entregar, porque ele está disperso. A motivação de fazer A Última Floresta, ela tem um estopim no longo prazo e um no curto. Eu vou falar rapidamente do longo prazo. No longo prazo, é um encantamento que eu tenho há muito tempo, desde a juventude, um fascínio que eu tenho por conhecer como são, como era, como pensam os povos nativos, os povos originais, que a gente chama de povos indígenas, que estavam no que a gente chama de Brasil hoje, antes dos europeus chegarem. Então eu estudei antropologia e esse encantamento foi crescendo, mas ele não se deu apenas no campo intelectual.
né, além de eu aprofundar o meu conhecimento, por entender que a gente sabe muito pouco, apesar de termos quase todos nós, a maioria dos brasileiros, segundo estudo, 70% dos brasileiros têm antepassados indígenas. Eu sei que eu tenho, e a grande maioria tem. A nossa cultura é marcada por isso, mas eu acho que a gente ainda tem muito para aprender. O que me encanta é que esses povos todos, que eram cerca de 1.000 nações, no que é hoje o Brasil, hoje são aproximadamente 200, eles desenvolveram ao longo de milhares de anos uma tecnologia, uma ciência, uma filosofia que a gente ignora, e que era capaz de prover, no modo de vida bastante coletivo e solidário, fartura de carboidrato, proteína, fartura metafísica, filosófica, mitológica, religiosa, num ambiente de muita coletividade. O próprio modo circular de viver é o impedimento de privilégios. Então é tudo circular. O cacique, o líder, não mora num lugar melhor que os outros. E é muito interessante. A maneira coletiva como eles educam criança, a noção de negar a propriedade privada, tudo isso me encanta. Então eu desenvolvi um trabalho intelectual e o meu cinema se aproximou desse universo. E o que eu entendo, eu quero traduzir através do cinema